Vou ler aqui em João, capítulo 21 e versículo 15. João 21, versículo 15. Assim diz: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simeão Pedro: Simeão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simeão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Simeão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu o Senhor: Sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Para quem não conhece João, ele era um pescador. E ele foi na beira do mar. E quando Jesus encontrou ele, Jesus perguntou para ele: E aí, tem peixe? Isso foi no primeiro momento que eles se encontraram. E Jesus falou assim: Não, não tem peixe. Pedro falou. E eles foram para o mar. E falou assim: Senhor, eu tenho pescado. E eu não... E aí eles foram lá e Jesus falou a simples coisa: jogue a rede para o lado direito. E então ele pegou e jogou a rede. E de repente ele viu que estava pesada e pediu ajuda. E tinha muitos peixes. E aí já entendemos que aonde Jesus está, independente da circunstância, ele tem uma vida. Ele sempre terá um milagre. Então ali depois daquele momento, eles voltaram. E depois ali que eles voltaram, Pedro, se eu tivesse no lugar de Pedro, eu falava assim: eu preciso levar Jesus todo dia para eu pescar, porque ele traz a solução dos meus problemas. Eu não conseguia pescar, na verdade nem aqui ao meu redor ninguém consegue pescar. E ele simplesmente falou que era para jogar do lado direito. Só que esse versículo que a gente leu é muito depois que ele se tornou discípulo, depois que ele traiu Jesus, depois que o galo cantou, que Jesus tinha dito para ele: Pedro, você vai me trair, Pedro. Ele falou: Senhor, não vou te trair. Quando cantar, você vai me trair, Pedro. Ele falou: Senhor, não vou te trair. E de repente, quando eles chegam lá na sinagoga, que Jesus está preso, eles chegam para Pedro, de repente vê ele ali. Eu acho que ele estava conversando com alguém, eu não sei. Mas ele era tão semelhante de Cristo que eles perguntaram: você segue aquele homem? E Pedro falou: não, eu não conheço aquele homem. E eu acho que ele foi se aproximando para ver Jesus. E as pessoas olhavam para ele e via algo diferente nele. Falava: você conhece aquele homem? E ele falou: não, eu não conheço esse homem. Continuou a terceira vez: qual é o seu nome? Meu nome é Pedro. Você conhece esse homem? E ele falou: não, eu não conheço. E o galo cantou. E se cumpriu aquilo que Jesus tinha dito. Que aí Jesus é crucificado. E os discípulos se sentem abandonados. E cada um deles começa a voltar para aquilo que eles eram. Eles começam a voltar para aquilo que eles não tinham valor, onde as pessoas olhavam para eles e não viam valor nenhum, aonde nem eles mesmos viam valor nenhum. E de repente, depois que Jesus morreu, no primeiro dia ele fala: eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar à minha vida antiga, porque eu sei que eu não tenho mais solução. Jesus que fazia os milagres. Jesus que tomou a vida, Jesus que fez eu seguir Ele.
Jesus que fez todos os milagres na minha vida, e agora, o que eu vou fazer? E ele volta para aquilo que ele é fracassado. E ali, quando ele volta a pescar, e ele pensa, nossa, eu vou jogar a rede para o lado direito, porque quando ele estava comigo, ele falou que teria peixe, e ele joga a rede para o lado direito. Só que não tem mais peixe do lado direito. Ele joga, ele fica a noite toda. Só que aí chega o terceiro dia que Jesus ressuscitou. E depois que Jesus ressuscita, ele vai ao encontro de Pedro e de um encontro dos discípulos. E antes da gente finalizar, presta atenção. Geralmente, às vezes passamos por algumas situações em nossas vidas, passamos por algumas situações difíceis. Sabe, temos momentos de angústia, temos momentos de dúvidas, temos momentos no nosso passado, temos coisas de angústias, temos algo que corrói a nossa alma, temos coisas que machucam o nosso coração do lado de dentro, tem coisas que vêm e aprisionam nós. Só que aí Jesus liberta a gente desse passado. Jesus vem, transforma a nossa vida e mostra a solução para o nosso coração e mostra o caminho que é. Só que às vezes quando vem as dificuldades, quando se sentimos sozinhos, a gente olha para o horizonte e não consegue mais ver luz lá. Porque estamos tão cegos com as dificuldades que não conseguimos olhar para a solução que era Jesus. Só que aí tem um problema, ele ressuscitou no terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele voltou lá e viu Pedro. E ele perguntou para Pedro, Pedro, tem peixe? Só que Pedro estava de costas para Jesus. E quando ele vira, que ele vê que ele é Jesus, ele já começa a cabeça dele. Ele começa a ter um feedback na cabeça dele. E ele começa a imaginar lá do início. E ele entendeu que quem resolve os problemas da vida dele? Jesus. Ele só teria que ter esperado 3 dias. Se tivesse esperado 3 dias, tudo teria sido diferente, nada disso teria acontecido. Mas só que a nossa vida, a gente é assim. A gente passa por algumas dificuldades, a gente passa por nossas dificuldades, eu sei. Tem coisas que só você entende, tem coisas feridas que só você entende, e ninguém conhece o seu coração como você mesmo conhece. Ninguém conhece o que você realmente conhece. Ninguém conhece as suas feridas, ninguém conhece as suas provas, ninguém conhece as suas provações. Mas da mesma forma que como Jesus pediu para Pedro jogar a rede para o lado direito, ele sabia a solução do problema. Então ele sabe a solução para o seu problema também. Que neste dia, nessa noite, nesse momento que está sendo gravado, entenda que Jesus, Ele é o dono do passado, Ele é o dono do seu futuro. E Ele sempre vai que você lembre das memórias ruins, porque as memórias ruins são exatamente para isso. É para que você lembre delas. Quando você passa por uma dificuldade e você com certeza lá na frente você vai precisar ouvir ela de novo. E quando você lembrar, você vai falar, caramba, passei por isso, passei por aquilo, eu conquistei isso, conquistei aquilo. Meu Deus, o que o Senhor transformou em mim? O Senhor me tirou da onde eu era fracassado, você abriu uma porta de emprego, você transformou a minha casa, você transformou a minha vida, você transformou tudo em mim. E agora está... E depois que ele se reencontra, ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele pergunta, faz essa pergunta 3 vezes. E eu acho que Jesus perguntou 3 vezes, para Pedro lembrar das 3 vezes que ele negou ele. Lembra, Pedro, quando você me ligou 3 vezes? Mas eu não estou te apontando, agora eu estou perguntando se você me ama, porque eu quero que você me ama 3 vezes mais. E agora, Pedro, eu vou para o Pai, mas com vocês eu vou deixar o Consolador e a fé de vocês. O Consolador que vai transformar a vida de vocês. Vai transformar a vida de vocês.
E Pedro, daquele dia, começou a lembrar de tudo. Pedro, ele começou a entender que ele precisa lembrar das memórias do passado, para que ele entenda e nunca esqueça daquilo que Jesus fez com ele e daquilo que Jesus tem feito através dele. Esse é o vídeo. Pode encerrar.